Contagem regressiva para o Dia das Mães. A nossa produção foi às ruas da cidade e visitou a Popular Móveis, que está com tudo em até 15 vezes sem juros. Georgia, eu tô vendo que é mamãe, então o que queria ganhar já que a filhinha fosse maior de presente para o Dia das Mães? Televisão. Televisão. E já pensou no presente para a mamãe? O que queria dar? Já comprei já. Comprei uma colônia. Então um desejinho, o que queria ganhar no Dia das Mães? Queria uma televisão de 40. Dona Maria, a senhora que é mãe e avó, o Dia das Mães se aproxima, o que queria ganhar como presente? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer presente é o que vale a intenção. Que vale a intenção, viu? Qualquer coisa. Se você ainda não sabe o que vai dar de presente para a sua mãe, aí vai uma dica. Este ano, os produtos elétricos e eletrônicos têm sido os mais cobiçados e esperados pelas mamães modernas. É o que explica esta empresária. Baseado nos anos anteriores, hoje as pessoas procuram muito eletrônicos, celulares. Também nós vendemos uma série de estofados para o Dia das Mães, principalmente as filhas gostam muito de presentear com conjuntos de estofados. E nós estamos aqui de braços abertos para atender e também com um plano diferenciado, né? O plano de 15 vezes pela casa, sem financeira, que é o melhor, é pela casa o plano, e também a entrada que a gente só recebe com 30 dias. Isso é muito bom. Você compra em maio para começar a pagar em junho. E já apresentei a sua mãe com o melhor, né? Que vem da Popular. Nós temos uma variedade enorme de mercadoria. Do produto que o cliente quiser, nós temos. Temos como atender o nosso público. De acordo com dados da FEComércio da Paraíba, o mercado de eletrônicos deve ter um acréscimo bem significante em relação a anos anteriores. Tem a parte de celulares, né, que é muito procurado para o Dia das Mães, e nós temos um estoque bom, graças a Deus, para atender. E também a parte de eletros, né, que é o período que a gente mais vende eletrônicos no Dia das Mães, e nós temos aqui para atender o nosso público, graças a Deus. Entre os itens preferidos das mamães continuam os estofados, pequenos eletrônicos de casa e celulares. Federações de comércios de todo o país mostram que o Dia das Mães tem seu maior pique um dia antes da data, um costume que já virou marca registrada do brasileiro. As nossas boas-vindas a duas novas e queridas clientes. São as doutoras Geórgia e Marcília, respectivamente pediatra e dermatologista. No quadro Viver com Saúde de hoje, conversamos com a renomada fisioterapeuta, doutora Francisca Lacerda Maracajá. O tema, Pilates Adolescente. Nós sabemos a importância de ser um adolescente, né? Porque é na adolescência que a criança deixa de existir e dando lugar a uma pessoa totalmente diferente daquela que estava sendo. E é nesse período assim, de adolescência onde as emoções, os pensamentos, as formações, digamos assim, de caráter são mais evidenciadas. Inclusive, é na adolescência onde iniciam-se mais as deformações, né? As deformações posturais. Porque normalmente, assim, às vezes por timidez, geralmente a mocinha ela se curva para frente e transformando assim o seu corpo. Algumas não, algumas fazem o contrário, né? Elas vão para frente, né? Mostrando assim que já são meninas grandes, já são praticamente moças, e assim elas se curvam e faz exatamente o oposto. Quando ocorre uma hiperlordose lombar, que é justamente um aumento
da cavidade que fica às costas, né? E de alguma forma elas vão se deformando. Outras vezes acontecem as deformações devido à má postura quando elas estão estudando. Geralmente a adolescente ela fica de todo jeito, né? Vai estuda na cama, estuda no sofá, e assim as deformações começam a acontecer. E é exatamente onde inicia assim, a importância, né, que se dá à atividade física, né? Atividades essas que deverão ser executadas por profissionais habilitados. E o fisioterapeuta é um desses profissionais, né? Então, veja só, temos várias técnicas que podemos trabalhar o adolescente. Uma das técnicas assim, que tem muita evidência é o RPG e cadeias fisiológicas. Mas hoje eu quero dar ênfase ao Pilates, né? Essa modalidade que podemos dizer assim que está em moda, mas é uma moda que realmente traz grandes benefícios a adolescentes. Por quê? Além de ser uma atividade muito dinâmica, o Pilates também ajuda muito na parte da postura, na parte do equilíbrio emocional, porque o adolescente, de alguma forma, ele sofre danos emocionais, né, devido assim, àquela passagem da criança para uma nova fase, que ele ainda está se descobrindo, é a autodescoberta. Então, é nessa autodescoberta que às vezes ele se perde. E então, o Pilates vai trazer o equilíbrio emocional que ele precisa, além do aumento da flexibilidade, da organização postural e também da reeducação postural. Então, o Pilates traz grandes benefícios para o adolescente. Direto da Clincer, conversamos com o psiquiatra Dr. Rubem Darlisson sobre o tema alcoolismo. Bom dia, Sandra. Bom dia a todos os telespectadores do seu programa. Já foi-se o tempo, Sandra, que alcoolismo era considerado um desvio de caráter, vamos dizer assim, uma fraqueza, tá certo? Hoje em dia sabe-se realmente, chegou esse consenso que alcoolismo é doença, sim. Porque o indivíduo, ele perde a capacidade de controlar sua vida. Tudo vai girar em torno da dependência. Então ele terá prejuízo em toda a sua esfera, na esfera financeira, familiar, social, tá certo? Profissional. Então ele perde a capacidade de gerir sua vida. Então realmente o alcoolismo é uma doença, é uma dependência química. Eu diria que não tem uma causa específica, eu diria que é uma coisa multifatorial. Tem vários fatores que levam ao alcoolismo. O principal deles é a genética, é a herança familiar. Se tem, principalmente os pais que fazem uso de álcool, que são dependentes de álcool, a probabilidade do filho ter também é muito grande. Além da genética, tem também o transtorno mental, né? Várias doenças, vários transtornos mentais também levam ao alcoolismo. Depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, ansiedade, várias doenças também podem levar à dependência química de álcool. Além delas, existe também a cultura da região onde se vive, muita gente é forçada a beber desde novo. Eu diria também o acesso, que é uma droga totalmente liberada, em qualquer esquina você pode comprar o álcool, né? Então é uma droga de fácil acesso, né? Então tudo isso leva ao alcoolismo. Eu diria que são inúmeras essas consequências. Para começar, a prevalência de alcoolismo no Brasil hoje gira em torno de 10 a 20% da população. Então é um grande número de gente dependente química de álcool. De 20 a 30 milhões de brasileiros são dependentes do álcool, tá certo? São responsáveis por 60% dos acidentes de trânsito, certo? Foi feito um estudo e foi feito um laudo cadavérico de mortes violentas. O que é morte violenta? É tudo aquilo que não é morte natural por doença. Então é acidente,
assassinato, suicídio, afogamento. Então foi feito um levantamento e 70% desses laudos cadavéricos, dessas mortes violentas, tinham álcool no seu sangue. Então isso também é uma consequência do alcoolismo. Além do mais, 1 a cada 3 leitos hospitalares são ocupados por pessoas que estão doentes por consequência direta ou indireta do álcool, né? Existe um questionário que a gente chama de questionário Cage, que é muito indicativo. A sensibilidade é muito boa para o diagnóstico de alcoolismo. São 4 perguntas que a gente faz. É assim: alguma vez você sentiu que deveria parar ou diminuir de beber? Isso é uma pergunta. A outra pergunta que a gente faz: as pessoas o aborrecem ou criticam pelo seu modo de beber? A terceira: você se sente culpado pelo modo que você bebe? E uma quarta pergunta que a gente faz: alguma vez você já bebeu pela manhã para diminuir os efeitos da ressaca, para aliviar os tremores? Então, essas 4 simples perguntas, quando você responde positivo para 2 ou mais, já é um grande indicativo do diagnóstico de dependência química de álcool. Além dessas perguntas, a gente percebe também uma tolerância aumentada, onde a pessoa vai gastar maior quantidade de tempo e vai ingerir a maior quantidade de álcool para obter os efeitos que antes ele tinha com a menor quantidade de álcool e uma menor quantidade de tempo bebendo, tá certo? Então isso também, a tolerância fica aumentada. E a abstinência. A abstinência é quando ele vai ter a cessação do álcool, vai passar um tempo sem beber, ele vai sentir os efeitos da abstinência, vai ter essa síndrome de abstinência alcoólica. Então a síndrome de abstinência alcoólica se caracteriza por sintomas físicos e sintomas psíquicos da falta do álcool no sangue. Não é só quando você para de vez, interrompe de vez o consumo, mas também quando você bebe em uma quantidade menor do que o de costume, tá certo? Então, são esses sintomas físicos: tremores, taquicardia, sudorese, falta de ar, similar até um ataque de pânico, vamos dizer assim. E os sintomas psíquicos, né, podem acontecer em casos mais graves de síndrome de abstinência grave. Alucinações, principalmente alucinações visuais, onde o paciente às vezes vê bicho, vê cobra subindo em cima dele, formiga, que a gente chama de zoopsias. Pode ter também convulsões, certo? Isso é um estágio bem mais grave da síndrome de abstinência, quando o paciente tem a convulsão, realmente a epilepsia, que o paciente se debate. Ele pode ter liberação esfincteriana, se urinar, por exemplo, tá certo? Isso é a síndrome de abstinência. Ela pode ser leve, moderada e grave. Quando você tem sintomas psicóticos com delírios, alucinações, convulsões, tremores grosseiros, ela é considerada grave e requer internamento. O tratamento se faz com equipe multidisciplinar, né? Médico, psicólogo, assistente social, enfermeiro, enfim, toda uma equipe para receber esse paciente, tá certo? Pode ser preciso usar medicações, principalmente para combater a síndrome de abstinência grave, esses delírios, essas alucinações, os tremores grosseiros, a sudorese. Pode ser que a gente use medicações para conter essa ansiedade inicial, vamos dizer assim, nessa parte da desintoxicação. Mas o apoio da família é fundamental para esse tratamento dar certo. Estamos sempre à disposição para esclarecer algumas dúvidas da população e queremos avisar que estamos atendendo todo dia lá na ClinC. O telefone lá é o 3422-1050.